Primeiro dia da viagem oficial do presidente Lula à França terminou nesta quinta-feira com essa imagem. Uma selfie tirada pelo presidente francês Emmanuel Macron, mostrando Macron, Brigitte e Janja, primeiras damas, e o presidente Lula, todos diante da Torre Eiffel, iluminada de verde e amarelo. Paris celebra o Brasil. Esse primeiro dia teve reunião bilateral entre os presidentes, quando eles discutiram os termos do acordo entre Mercosul e a União Europeia, além da guerra na Ucrânia. Nosso enviado especial a Paris, Américo Martins, acompanhou tudo. Começou nesta quinta-feira a visita oficial do presidente Lula à França, numa retribuição à viagem feita no ano passado pelo líder Emmanuel Macron ao Brasil. O presidente Lula foi recebido aqui no Palácio do Élysée pelo presidente Emmanuel Macron e pela primeira-dama Brigitte Macron. E os dois foram recebidos e depois, inclusive, posaram para a imprensa nessa viagem de Estado do presidente. É a primeira viagem de Estado de um presidente brasileiro aqui à França em mais de 12 anos. Os dois líderes conversaram muito sobre vários pontos da geopolítica internacional e, obviamente, também sobre as relações bilaterais entre os dois países. Macron e Lula têm uma relação muito próxima, embora eles sejam de espectros políticos diferentes. O presidente Lula, obviamente, um homem de esquerda, e o líder Emmanuel Macron, um presidente de centro-direita. Lula e Macron conversaram sobre os grandes conflitos, como as guerras em Gaza e na Ucrânia, defenderam o multilateralismo, condenaram medidas como o tarifaço de Donald Trump e debateram formas de garantir o sucesso da COP30 e aumentar os recursos para o combate às mudanças climáticas. Eles, no entanto, tiveram uma divergência clara. A divergência foi o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Lula defendeu de forma enfática a aprovação do tratado, que precisa ser aprovado pela maioria dos países da União Europeia, mas que enfrenta resistência em muitos lugares, em especial na própria França. Mas Lula insistiu mesmo assim. Eu assumirei a presidência do Mercosul no próximo dia 6. E ao assumir a presidência, o mandato é de 6 meses, eu quero lhe comunicar que não deixarei a presidência do Mercosul sem concluir o acordo com a União Europeia. Portanto, meu caro, abra o seu coração para a possibilidade de fazer esse acordo com o nosso querido Mercosul. Sob forte pressão dos agricultores franceses, Macron deixou claro que quer mudar partes do acordo que considera inaceitáveis. Sim, queremos mais comércio, mas devemos respeitar nossos agricultores e também temos que respeitar a coerência das nossas ambições. Senão, de nada vale a Europa defender o clima, mas valeria fechar a sua indústria, seu comércio, sua agricultura, ela importaria tudo e acabaria com os agricultores que não teriam mais mercado. Então, a conclusão é essa. Temos que aprimorar o texto. Ele tem que incluir cláusulas espelho ou medidas de salvaguarda. Os dois presidentes também comentaram a guerra na Ucrânia e as ameaças do presidente russo Vladimir Putin de vingar os recentes ataques contra jatos militares russos pelos ucranianos. Lula se disse preocupado com essa possibilidade com o aumento da violência no país. Mas Macron foi bem mais enfático do que o brasileiro, afirmando que todos precisam reconhecer que a paz é necessária, mas também precisam assumir e deixar claro quem é o agressor e quem é o agredido. Américo Martins, de Paris, para a CNN Brasil. Eu converso mais uma vez com o nosso analista internacional, Lorival Santana. Lorival, sobre a questão Mercosul-União Europeia, Macron foi explícito, claríssimo. Até que ponto ele pode atender o pedido do presidente Lula de abrir o coração e fazer esse acordo acontecer? É alarmante essa promessa do Lula de não deixar a presidência rotativa do Mercosul enquanto esse acordo não for finalizado, porque esse acordo não vai ser finalizado. Em 2027 tem eleição na França. A Marine Le Pen, que é a grande rival do sucessor que Macron tentará eleger,
é mais protecionista do que o Macron. Então não há a menor possibilidade política, o menor espaço político para o Macron ceder. E como você disse, ele foi extremamente claro. Aliás, ele falou de salvaguardas num sentido mais amplo do que se costuma falar. Ele não falou só no sentido ambiental. Ele disse é preciso equalizar as condições comerciais dos agricultores europeus com os agricultores do Mercosul, porque essas condições não são iguais, as leis europeias são muito mais estritas. E isso é uma leitura muito mais ampla do que a questão ambiental. Se ele quisesse sinalizar ou tentar conquistar algum espaço político, ele teria mencionado que no ano passado o desmatamento caiu 32% no Brasil, né? Ao mesmo tempo, as queimadas aumentaram 46%. Então, as credenciais do governo são ambivalentes do governo brasileiro. Mas, de qualquer forma, há um esforço que não havia no governo Bolsonaro, contra o qual o Macron entrou em choque explícito. Mas ele não quer explorar esse espaço porque internamente ele não tem essas condições. Além disso, ele lidera um bloco protecionista na Europa, composto não só pela França, mas também pela Polônia, pela Holanda, pela Irlanda, pela Áustria. E esses países realmente não querem ceder nisso. E esses países, principalmente a Áustria, a própria Polônia, que acaba de eleger um presidente ultranacionalista, né? Esses países também internamente não têm esse espaço de manobra, porque no rastro deles estão opositores disputando o poder com eles, que são ainda mais protecionistas. E a esquerda também é muito protecionista. Então, o Macron, esses líderes de centro-direita, seriam aqueles que poderiam liderar isso, mas não há o menor sinal de que eles vão fazer isso. E essa, sem dúvida, seria a principal entrega de Lula nessa viagem. Essa entrega não vai acontecer e houve ainda essa explicitação, mais uma vez, das visões diferentes. Lula equiparando Ucrânia e Rússia nas responsabilidades do conflito, e o Macron dizendo que não, que a responsabilidade é da Rússia.